noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito, não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou, miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no brilho o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Liberta,
Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, irmãos, mais um programa Momento Espírita nesta quinta-feira abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus, e convido você a ficar comigo até as 9 horas aí para 9 horas e 30 minutos para fazermos os tratamentos espirituais em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, e também estudarmos a respeito da doutrina espírita aqui no programa de hoje. Então, o programa de hoje, lembrando, começa sempre às 20, todas as quintas às 20 horas começa o programa Momento Espírita. Às 20h30 temos o passe virtual e às 21 horas a oração para fluidificação da água. Então são tratamentos, especiais, específicos em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, do corpo espiritual também, e também da egrégora, que é a energia que tem contida no seu lar. Então, começando o programa Momento Espírita desta quinta-feira, dia 17 de junho, sempre, orando e pedindo licença aos benfeitores espirituais por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol de um único objetivo: elevação moral, espiritual e limpeza energética do corpo físico e do perispírito. Então, começando os trabalhos do programa Momento Espírita, orando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Que assim seja, irmãos. Começando mais um programa Momento Espírita, muito feliz de estar aqui novamente reunido com vocês. E quero mandar um grande abraço a todos que fazem parte do programa Momento Espírita desta noite, doando o bem maior, que é o nosso tempo em prol, de um único objetivo aí, em prol de nós estudarmos as questões espíritas e também fazermos as limpezas energéticas de hoje. Então, mandar um grande abraço à minha mãe que está já com a gente, a Jussara Batista. A Eliane Pereira de Souza também está com a gente, Eliana? Eliana, uma boa noite para ti, minha irmã. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita. Noite fria em Dois Irmãos, com certeza. Agora, em torno de 9 graus aqui em Dois Irmãos. Frio, sensação térmica, um pouco menos ainda, sensação térmica aí um pouquinho menor. A Sônia Belling que está com a gente, Sônia? Boa noite, minha irmã. Manda uma boa noite também pro seu Chico. A Angelita mandando uma boa noite. Boa noite, Angelita. Como é que estás? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Minha tia Rosane também está com a gente nesta noite. Boa noite, paz e luz, gratidão. Caxias do Sul, muito frio, diz a Angelita. Angelita, quantos graus está aí em Caxias do Sul, hein? Aqui tá, 9 graus a temperatura, tá frio aqui em Dois Irmãos. Lembrando a todos, que se vocês puderem compartilhar o link do programa, eu vou deixar aqui embaixo já, está no descritivo, está o link do programa aí nos comentários. Você compartilhando esse link, você também está fazendo a caridade. O compartilhar a doutrina espírita também é fazer a caridade. Eu fico muito triste quando eu compartilho em alguns grupos espíritas e eles bloqueiam, mas o fundamento da doutrina espírita, é fazer o compartilhamento, da nossa doutrina. Tem grupos aí no Facebook que, bloqueiam. Então não tem muito o fundamento da caridade, porque se nós compartilharmos tudo que vem da doutrina espírita, você estará fazendo a caridade. Eu vejo muitos vídeos, eu vejo muitas palestras das outras pessoas que compartilham comigo, e eu sou beneficiado com isso. E você também é beneficiado com tudo que tem de informação a respeito da doutrina espírita, e tudo que tem de informação para você fazer a evolução também, Essa energia boa aquece nessa noite fria aqui em Dois Irmãos. É isso mesmo, Rosane? Essa energia potencializada gera matéria, e essa matéria aí chega a esquentar. Você sabe que quando eu faço o programa Momento Espírita,
Aqui no quarto é mais frio, né? Mas eu fazendo o programa Momento Espírita parece que aqui aquece. É impressionante. Aqui fica mais quente, né? Então isso que é essa energia que a Rosane está falando, né, Rosane? É isso mesmo. Então lembrando só os amigos que estão vendo o programa Momento Espírita nesta noite de quinta-feira fria, nós estamos vendo aí e estudando e lendo o livro Espiritismo e as Questões Sociais da Adriana Saraiva Paim. Então é esse aí que é o livro que nós estamos estudando. Tem no descritivo ali do link, né? O capítulo 13, que é a lei da igualdade. Lei de igualdade é a lei, né, natural, que é a lei de Deus. Então uma das leis naturais aí que são as leis de Deus, né? Então, lei da igualdade, né? Referente ao livro dos Espíritos. Então, lei de igualdade, nós vamos estudar hoje a lei de igualdade. E remete-se também à nossa, né, a nossa realidade de hoje. Então, remete também à nossa realidade de hoje aí. Esse livro traz todas, né, o conteúdo espírita na atualidade. Então, o Livro dos Espíritos é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que se intitula, né, As Leis Morais. Então, dentro do Livro dos Espíritos, o terceiro capítulo tem as leis morais. Então, tem várias leis e uma delas se intitula Lei de Igualdade também. Né, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Então, você já sabe, o Livro dos Espíritos ali é perguntas e respostas, né? Então, é muito mais didático. É o primeiro livro da codificação de Allan Kardec. E é um livro que todos que têm a possibilidade de ler aí tem que ler, tem que estudar muito, né, o Livro dos Espíritos. Então vamos ler, falar um pouquinho a respeito do Livro dos Espíritos, lembrando que agora são 20 horas e 8 minutos, às 20h30 tem o passe virtual, né? A Raquel tá chegando com a gente também, né, Raquel? Boa noite, aí a minha tia Raquel também tá chegando com a gente. E vamos começar então lendo o livro Espiritismo e as Questões Sociais, capítulo 13. Já estamos no capítulo 13. Isso quer dizer que já foram 12, né, programas Momento Espíritas para trás. E esse aqui é o programa 13º, desde que eu comecei novamente a fazer o programa Momento Espírita. Então já são, né, com esse 13 programas Momento Espíritas. Então já são, né, 13 programas. Então é uma dádiva de Deus, né? Muitas bênçãos todos aí. Lembrando, né, que nós estamos orando também para Stephanie, que é a sobrinha da Maria. E vamos mentalizar, né, uma oração em prol da Stephanie. A Fabiane Pereira manda uma boa noite, né, Fabiane? Boa noite para ti, viu, minha irmã? Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Bom demais, hein? É isso aí, Fabiane. Eu deixando o link do programa aqui também para você compartilhar. Compartilhe o link do programa com grupos do WhatsApp, compartilhe com familiares, compartilhe esse link que eu botei agora com os grupos aí do Facebook. Faça você também a caridade, compartilhe aí tudo que vem da doutrina espírita, né? A Fabiane precisa de oração, então às 20h30 nós vamos fazer o passe virtual, Fabiane. Então o passe virtual serve para você fazer a limpeza energética, certo? Muita fé que a gente, né, vai fazer todas essas limpezas energéticas hoje. Fica comigo até as 9h30 que você com certeza vai se sentir bem melhor. Então, lei natural, né? Lei de igualdade é uma lei natural, é uma lei de Deus. Então as leis de Deus elas são imutáveis, certo? Orando pela Emily, né? E a Yara lá. Vamos orar pela Emily também, aí a Rosane diz, e a Yara, né? Vamos orar aí pelas suas 3 irmãs, a Stephanie, a Emily e a Yara, por enquanto. Você pode botar aí o nome de quem que você precisa aí da oração, que a gente mentaliza, né, as pessoas que mais precisam aí da sua oração. Então, no seu pensamento, né, o Edivan tá chegando aí, ó. Boa noite, Edivan, como é que vai, meu irmão? Tudo certo? Uma boa noite pra ti. Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita dessa noite. Tá chegando cedo o Edivan, bom demais, hein? Bom demais, né? O Edivan tá chegando aí com a gente também. Uma boa noite, Edivan, seja bem-vindo. No seu pensamento, se intitula aqui, em sua consciência, né? Goza o homem de uma liberdade sem limites. Então todos os homens, né, nós, seres humanos, gozamos de uma liberdade sem limite, né, que escapa todo constrangimento e do qual ele é responsável diante de Deus. Portanto, se tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Então todos nós, seres humanos, temos a liberdade de pensar e de agir, correto? Então,
Pois não é uma máquina, assim, se Deus criou todos os espíritos iguais, foram todos nós criados igualmente, né, nós espíritos, a diferença entre todos nós deve-se ao grau de suas experiências e de sua vontade, que é o livre-arbítrio, né? Daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidão diversas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então tá aí, né? Todos nós fomos feitos, né, iguais e todos nós temos aptidões iguais. O que fizemos com essas aptidões, né, é do livre-arbítrio de cada um. Né? Então por isso que tem uns mais adiantados que outros. Né? Então a gente, através da nossa consciência, né, a nossa consciência nos cobra 24 horas. Quanto mais evoluímos, mais a nossa consciência nos cobra. Então, quanto, né, Jesus nos disse, né, ao mais dado será mais cobrado. Certo? Boa noite, Odete Martins. Uma boa noite, irmã. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírito dessa quinta-feira fria, né? Mas tá bom demais, né? Vamos lá, então. E o André Trigueiro, ele vai lançar um livro agora referente a isso, né? Referente às questões espíritas. O que nós espíritas estamos fazendo, né, com o nosso tempo aqui na Terra. Então ele diz, né, o André Trigueiro diz muito a respeito disso, que tem muitas pessoas, né, e ele fala que o espiritismo é fantástico, e eu também acho o espiritismo fantástico, gente. Porque o espiritismo, ele não se considera o único meio para a salvação. Então ele não diz que é só o espiritismo que é o único caminho para a salvação. O Espiritismo não diz isso. Isso é fantástico, né? Então, e também diz que o único caminho para a salvação é a caridade. Então, independente de você, independente da sua religião ou não, né, você fazendo a caridade, você está no caminho certo para a salvação. E através, né, de várias outras doutrinas, religiões, até através, né, da não religiosidade, você fazendo a caridade para com o próximo, você está no caminho da evolução. Tem muitos que até não se percebem, mas esse é o caminho, né? O caminho da caridade. O Espiritismo não diz que ele é o único caminho, o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação, né? O Espírito diz que fora da caridade não há salvação e diz que ele não é o próprio e único caminho para a salvação. Quero pedir oração pela minha amiga, para minha irmã Maria José, que fez cirurgia na mama e agora tem que fazer na garganta também, o câncer está na garganta. Tenho fé nas suas orações. Isso aí, então, Edivan. Vamos orar, então, né? Todos nós mentalizarmos aí para a irmã Maria José, né? Maria José. Então nós estamos aqui, né? Com a Stephanie, com a Emily, com a Yara e com a Maria José para nós fazermos aquela pensamento positivo, todos nós aí em prol da melhora desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs que tanto necessitam, né? Obrigado, Edivan. Isso mesmo, vamos orar juntos aí e nós temos poder, né? Com certeza. Então, o André Trigueiro fala muito isso, né? Que ele acha fantástico a doutrina espírita não se intitular o único caminho para a salvação e também, né? O único caminho da salvação é a caridade. Mas muitos de nós espíritas, né? Nós pensamos que indo, né, uma semana fazendo passe, lendo um livro, né, tipo assim, nós estamos aí no caminho da salvação e não é bem, né, isso, porque muitas das outras igrejas também não querendo, né, intitular alguma, mas muitas das outras igrejas, né, as pessoas vão na igreja, vão lá na missa de domingo, né, e acha que tá tudo certo. Não é bem assim. Vai lá no confessionário, né, se confessa com o padre, acha que quitou as dívidas com Deus lá e tá tudo certo, né, volta do zero. Não é bem assim, né? Para nós fazermos com que nós evoluamos aí, para a evolução nossa, que é aquela evolução maior, é muito mais, né? Nós temos que fazer muito mais. Então os ensinamentos de Jesus Cristo já está aí para com isso, né? Então são vários ensinamentos e várias leis que Deus nos colocou aqui, né? O amado Mestre Jesus também nos colocou, e também codificação do Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos deixaram aí essa lei de igualdade. Todos somos iguais perante o Pai Celestial, né, irmãos? Agora são 20 e 16, né?
Lembrando que às 20h30 tem o passe virtual, certo, irmãos? Então esclarece ainda os espíritos que a variedade das aptidões é necessário, né? A fim de que cada uma possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, é aquilo que cada um carrega a cruz, né, que pode suportar. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, né, se intitula Lei de Igualdade. Tem a pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos dizem que com certeza sim, né? Todos aí tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então o sol, né? A luz para todos, né? O sol da luz aí ilumina todos. E anunciais assim a verdade maior e mais geral do que pensais. Então todos nós somos iguais perante Deus. Então por que não outorgou aí Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então por que não deu todas as ferramentas necessárias para todos os homens? A pergunta de Allan Kardec, né? E os espíritos respondem que Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor de sua aquisição. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiências alcançadas aí, né? E da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então aí os espíritos estão dizendo que cada um, né, você vê um espírito uma pessoa, né, mais inteligente, uma pessoa aí com aptidões maiores, mas aquele, né, nós não sabemos o quanto que tem de tempo aquele espírito, né? Então a gente nunca tem que ter essa ideia de que uns são melhores do que os outros. Não, uns têm mais aptidões que os outros pelo tempo, né? E às vezes aí o tempo dele é muito maior, né, que o seu, e você já está aí num processo evolutivo quase igual a esse outro espírito. Então tudo depende de você, né? Tudo está com você e com certeza você fazendo aí, né, a sua reforma íntima, que é a tão falada reforma íntima no mundo espírita, né? Então essa reforma íntima que é o mais difícil de se fazer, porque é um exercício diário, né? É um exercício diário que você faz a reforma íntima. Eu até brinco, né, que a gente quando acorda, a gente veste uma camisa branca. Então a gente está com a camisa branca e sai, né, para a rua ou está em casa. Qualquer pensamento negativo que não for, né, botado de lado, você suja um pouco a sua camisa branca. Então eu brinco com isso, né? Quando você vai dormir aí, você olha para o espelho e vê quantas manchas tem na sua camisa branca. Aquele xingamento, aquele pensamento que vem, né, e você não repele, né, aquelas atitudes que você faz para com os outros, né, e que não são tão boas. Então a camisa branca vai ficando manchada, né? Então a gente vê assim muitos dizerem, né, porque muitos dizem, né, que essa reforma íntima é muito difícil, e é muito difícil, né, irmãos? A reforma íntima é muito difícil porque é diário, é um exercício diário e é um exercício também de estudos, né? Porque nós espíritas aí, muitos de nós espíritas não temos aí o hábito de estudar. Falamos que nós somos espíritas porque nós vamos na casa espírita. Olha, o umbandista também vai no centro espírita, né? Vai no terreiro, né? Muitos aí de religiões africanas vão no terreiro. Então para eles é como se eles fossem também no centro espírita. Nós dizemos que nós somos espíritas porque nós fazemos a mediação entre os espíritos e o mundo material. Mas muitas das outras religiões também fazem, a Umbanda também faz, né? Então a Umbanda também recebe espíritos e entidades aí, né, para auxiliar. Então, qual que é a diferença nossa, de nós espíritas, para as outras religiões, né? Mas nós fazemos a doação na casa espírita, a gente doa o nosso tempo. Mas na igreja católica também tem muitas pessoas que doam o tempo em prol das missas, né? Então, por que nós somos diferentes, irmãos, das outras religiões? Já pensaram nisso? Por ir para a casa espírita, né, ouvir uma palestra, muitas pessoas ouvem também a missa no domingo e nem por isso a gente deixa de ser diferente deles, né, irmãos? Por que a doutrina espírita me faz diferente das outras religiões? Já pensaram nisso? Então, porque nós todos somos iguais perante Deus. Mas por que a doutrina espírita me faz diferente para mim começar a fazer a evolução mais rápida do que essas outras religiões? Por que eu estou na doutrina espírita, irmãos?
Então, a gente tem que fazer essa autoanálise, essa autocrítica, porque o verdadeiro espírita, né, ele tenta sempre fazer a sua reforma íntima. Mas como é que você vai fazer a sua reforma íntima se você não estuda? Então é muito chato, né, estudar. Então a doutrina espírita tem isso, né? O espírita, verdadeiro espírita, ele tem que estudar para saber. E quanto mais sabe, mais se cobrar. Então não adianta você estagnar, né? E ir para a casa espírita, dar o passe ou tomar o passe, fazer a palestra ou ouvir a palestra, né? Fazer o sopão ou tomar aquele sopão, né? Fazer ali as doações de caridade, mas se você não faz a sua reforma íntima, já pensou nisso? Hein? Porque fazer isso as outras religiões também fazem, né? Muitas religiões fazem o que a gente se intitula espírita também faz. Mas se você estudar a fundo a doutrina, a sua doutrina, né? Porque tem muito espírita que acredita em santo, né? A nossa religião, a nossa doutrina não acredita em santos, né, irmãos? Tem muitos espíritas, né? Que põe aquele elefantinho também ali na estante com as costas para... Isso aí é superstição, né, irmãos? E o espiritismo não tem superstição. Então a doutrina espírita, ela é muito da tal reforma íntima. Então ela é você com você mesmo, certo? Então se você não se melhorar através dos estudos e através do conhecimento, você vai dar passos muito pequenos, não vão dar um pouco mais, os passos um pouquinho mais largos. Então quanto mais você sabe, mais você cobra. Mas para você saber, você tem que estudar, né? E a doutrina espírita, ela tem isso, é a fé racionada. Então não adianta eu falar para você que uma coisa, né, e você dizer amém. Você tem que ir a fundo, você tem que estudar, ver se está certo ou errado. A doutrina espírita é diferente das outras religiões porque ela tem a fé racionada. Não é alguém dizendo que você vai dizer amém. Então se você ouve a palavra e se você estuda, né, a palavra, você vai ter o conhecimento de causa, se aquilo lá é certo ou errado, né, irmãos? Então o estudo ele é muito importante, é o que nos diferencia muito das outras religiões. O estudo, quanto mais você estuda, mais você se cobra. E a sua consciência se cobrando mais, né, você se aperfeiçoa mais. Então é essa que é a diferença aí da doutrina espírita, né? A reforma íntima, a fé racionada. Isso é espetacular, né? A doutrina espírita me traz muitos esclarecimentos, a Rosane disse. É bom demais, né, quando a gente tem os esclarecimentos dentro da doutrina espírita, em prol de nós mesmos, porque a gente vai se melhorando, porque a gente sabe, né? Eu, você, todos nós somos espíritos imperfeitos. Estamos nessa orbe, né? Nós somos, aí na realidade, nós não somos deste mundo, né? Nós não somos deste planeta. Nós estamos neste planeta para evoluirmos, mas nós não somos desse planeta. Então a nossa morada são várias moradas. Nós já passamos por várias outras moradas até chegar nessa morada. E se nós estamos agora nessa morada, é a morada que melhor se condiz em sintonia com a gente, né, irmãos? E fora aqueles espíritos que vêm, né, vêm aqui, né, muito mais esclarecidos que nós, vêm não com provas e expiações, né? Então eles vêm aí com uma missão. Então são espíritos muito mais evoluídos para fazer com que nós evoluamos também conforme eles. E um dos do mais evoluído que encarnou aqui na Terra foi Jesus, né? Então Jesus foi o espírito mais evoluído que encarnou. Só veio uma vez aqui, deixou a palavra, né? E não vai mais voltar, porque ele já deixou a palavra, né, irmãos? Então essa que é a diferença da fé racionada, daquela fé que é só ouvir, dizer amém, não precisa ir a fundo. O espiritismo tem disso, né? Então, a doutrina espírita, portanto, qualquer aí que seja, elas têm as leis naturais, né, irmãos? Então, pois toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Aqueles que abusam da superioridade de uma posição social para oprimir o fraco em seu proveito, como vimos ocorrer aí em nosso mundo de provas e expiações com bastante frequência, né, irmãos? Então serão oprimidos também e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Questão 807 do Livro dos Espíritos. Então aí, se nós pensarmos a respeito dos refugiados, por que aquelas crianças estão naquela situação? Por que aqueles pais, aquelas famílias estão naquelas situações, daquelas zonas de guerra, e elas têm que sair daquela zona de guerra e ir para outros países? Por que será que acontece isso? Se a lei
de Deus, ela é igual para todos, hein, irmãos? Não será que esses espíritos, né, um exemplo, não foram nazistas e tiraram aquelas famílias judeias, né, os judeus das casas deles, né, e oprimiram aquele povo? Então não será, né, os egípcios que tiraram também, escravizaram? Não será os romanos que escravizaram, tiraram as casas e deixaram eles como escravos? Então tudo nas leis de Deus, que são as leis morais, elas são imutáveis. Então, né, a gente não entende o porquê que acontece as coisas que acontecem, mas se você começar a estudar a doutrina espírita, você vai ter aí um conhecimento maior de causa e vai ver que tudo está dentro da justiça de Deus, né? Não caiu uma folha sequer aí que Deus não saiba. E se Deus é justo, bom e soberanamente bom, né? Então ele não vai querer o mal. Então ele vai querer aí, né, que você colha o que você plantou. É apenas isso. Ele é justo. Ele é bom, mas Deus também é justo, né, irmãos? E por essas leis de Deus serem imutáveis e justas que acontecem os flagelos, que acontecem os desastres, porque, né, esses espíritos, eles têm que fazer a colheita, e a colheita deles são essa. E às vezes eles não têm casa, eles não têm, perdem a família, eles vivem, né, isolados. Então não seria como um campo de concentração, esses refugiados vivendo, como quando tu vê, né, as bases de refugiados lá, os americanos, parece um campo de concentração mesmo, né, irmãos? Então eles estão pagando, não estão pagando, mas eles estão colhendo o que eles plantaram. Então aquelas pessoas, por exemplo, nazistas, que fizeram aquelas atrocidades com os judeus, eles estão pagando, eles vão pagar. Numa reencarnação ou noutra eles vão, né, colher aquilo que eles plantaram. Então aí está a justiça de Deus. Então tudo no nosso mundo, ele tem justiça, né, irmãos? Então às vezes a gente vê alguma coisa aí que acha que não tem justiça, mas tem. E aqui está dizendo, né, que aí a lei contrária de Deus é quando um oprime o outro através da sua posição social. Então a opressão disso, ele está colhendo, e num determinado momento, né, tanto nessa reencarnação ou na outra, ele vai ter que colher. Certo, irmãos? Agora são 20 horas e 29 minutos, 20 e 29, passa rápido, né? Passa muito rápido. Vamos fazer o passe virtual? Então vamos orar então pela Stephanie, vamos orar pela Yara, vamos orar pela Emily, vamos orar aí pela Maria José. Vamos fazer uma força aí de pensamento positivo para que esses nossos irmãos, essas nossas irmãs aí, eles melhorem de saúde em prol aí de um único objetivo, que os benfeitores espirituais agora vão fazer a limpeza energética. É a saúde do seu corpo físico e do perispírito. Como é que vai ser feita o passe virtual? Eu coloco aqui o passe virtual, né? E você mentaliza para quem que você quer que essa energia vá, essa energia poderosa, que é a energia do pensamento. O pensamento, ele se condensa em matéria, e essa matéria, você pensando, vai até essa pessoa. E né, essa pessoa recebe, sem saber, esse benefício da saúde. Certo, irmãos? Então vamos para o passe virtual. Logo, depois tem a água fluidificada. Já estou com a minha água aqui, ó. Água fluidificada. Já estou com a aguinha para fluidificar às 21 horas. Então vamos para o passe virtual. Eu vou mentalizar então para a Stephanie, para a Emily, para a Yara e para a Maria José, que essas nossas irmãs aí, elas melhorem de saúde, né? E tem uma melhora aí muito mais rápido do que nós possamos imaginar, porque os benfeitores espirituais agora vai fazer o passe virtual, vai limpar o seu ambiente de casa, né? Vai limpar a sintonia de casa, vai fazer uma limpeza energética em você, e com certeza você vai se sentir bem melhor, mas tem que ter muita fé, que a fé que é o fermento aí que vai potencializar, né, esse tratamento espiritual. Certo, irmãos? Vamos lá então para o passe virtual. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se
para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência.
A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja. É isso aí, irmãos. Depois do passe virtual leves, né? Como o próprio passe diz, né? As folhas mortas se esvão. Então, os pensamentos, né, que nós estamos aí impregnados se vão, né? Então, aqueles pontos pretos em nosso perispírito, ele é limpo. E nós, né, renovamos as nossas agora, os nossos pensamentos e com certeza as nossas atitudes em prol, né, de um único objetivo, que é em prol do bem, né, irmãos? Né? Somente queres e eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Agora são 20 horas e 41 minutos. Lembrando que às 21 tem agora a oração para fluidificação da água. Às 21 horas. Então já pega um copo com água, irmãos. Nós vamos fazer essa fluidificação às 21 horas. Também é um tratamento importante para a saúde, né? Então o remédio necessário vai ser colocado ali. Se você sabe que tem algum familiar, algum amigo que necessita, né, está fazendo um tratamento de saúde, peça para ele colocar uma jarra, os familiares colocarem uma jarra para esse enfermo, né, meio, né,
na casa lá, que os benfeitores eles vão fazer também a fluidificação da água lá onde você mentalizar. Então você sabe que tem um amigo, um parente que está fazendo tratamento para a saúde, peça para um familiar colocar uma jarra com água para esse nosso irmão depois beber essa água, né, em decorrência do tratamento espiritual e o tratamento também em prol da saúde aqui no plano material. A Rosane está pedindo raridade, né? Já está engatilhado aqui raridade, Rosane. Logo, logo vamos tocar. A Gabriela Cardoso manda uma boa noite. Boa noite, Gabriela. Que momento maravilhoso, né? E é que você também está aqui fazendo parte desse momento maravilhoso, porque sem você nada, né? Nós não faríamos nada, porque é uma troca, é uma via de mão dupla essa troca de energia. Com certeza essa energia boa de vocês vem até mim e essa energia, né, ela se emana para todos os nossos irmãos que estão neste momento fazendo os tratamentos espirituais. Eu vou deixar aqui também né, o link para você compartilhar esse link do programa para os seus amigos, seus familiares, porque compartilhar também a doutrina espírita é uma forma de você fazer a caridade. Então você sabe, né? Tudo que você faz aqui e tem reflexo nas outras pessoas, você, né, também tem responsabilidade. Imagina se eu falo alguma palavra ríspida a uma pessoa, aquela pessoa ela se sente ofendida e sai nervosa e sofre um acidente, eu não sou responsável. Nós não pensamos muito nisso, né? Então eu também sou responsável e eu vou também colher, né, os frutos daquela minha semeadura. Então, e se você, né, ao contrário, faz o bem, passa a palavra para uma pessoa, aquela pessoa se sente bem, você é responsável por isso também. Então passe, né, compartilhe, faça o bem sem olhar a quem. Vamos lá então agora falar um pouquinho a respeito, à luz da doutrina espírita, de racismo. Então qualquer forma, nós estamos falando, né, do livro Espiritismo e as Questões Sociais da Adriana Saraiva Paim. Nós estamos falando a respeito disso. Questão aí, capítulo 13, já nós estamos no capítulo 13 da Lei da Igualdade, porque você que está chegando, nós estamos aí fazendo os programas toda quinta-feira, estudando este livro, Espiritismo e as Questões Sociais, que é um livro fantástico e traz tudo aí para a nossa atual situação, nosso contexto atual. E aqui o racismo, né? A Lei de Igualdade também ela abrange o racismo. Qualquer forma de racismo é totalmente sem fundamento, né? Porque a lei da reencarnação nos ensina que características, cor, sexo, nacionalidade são características físicas e materiais, né, que servem de experiências e aprendizados aos espíritos temporariamente, certo? Sendo que a única superioridade ou inferioridade real que pode existir entre nós é a nossa evolução moral. Então tudo que nos distingue é a nossa evolução moral. Cor, sexo, raça, nacionalidade, isso aí não distingue nada, porque eu estou nessa reencarnação temporariamente. Na outra reencarnação eu posso reencarnar em outro país, posso reencarnar como mulher, posso reencarnar, né, como diferentes sexo, diferente raça, diferente nacionalidade. Isso aí não interfere em nada. O que interfere é a nossa evolução moral. Isso sim nos distingue. Isso aí distingue nós como espíritos. Isso sim nos distingue, né, como espiritual. Porque nós somos espíritos, né, irmão? Então, felizmente, o mundo parece estar despertando em relação a esta questão que é o racismo. Então, se você for ver aqui nos Estados Unidos, dia 25 de maio, né, do ano passado, um negro chamado aquele George Floyd, né, foi covardemente morto aí pelo policial que asfixiou ele até a morte, né, até a desencarne. Então, o assassinato de George Floyd, né, gerou aí revolta social e uma onda de protesto antirracista aí e contra a violência policial. Primeiro em Minneapolis, que foi a cidade, né, que aconteceu, e depois por diversos outros estados e cidades americanas, e por fim pelo mundo inteiro. Então, né, um fato do George Floyd ser morto por um policial, ele ser negro, policial branco, gerou uma comoção mundial. Por que isso? Porque nós, como espíritos, já evoluímos a tal ponto em dizer que aquilo ali não pode acontecer. Se fosse um século passado, aquilo ali era normal, não tem problema nenhum.
Agora, como nós evoluímos moralmente, aquilo ali já não serve mais para a nossa atual situação que nós estamos vivendo, a nossa atual situação moralmente falando, né? E aqui, falando em reencarnação, né? Nós sabemos que muitas das nossas religiões aqui do Brasil não acreditam em reencarnação. Uma delas, que é a maior religião, é a católica, né? A maior religião do mundo, então, do planeta. A religião católica, a gente sabe, né? É católica apostólica romana, é uma religião romana. E os romanos, eles estavam aí subjugando os hebreus. Então, os romanos da época, eles escravizavam os hebreus, né? Então, uma religião que ela nasceu lá em Roma, né? Que é a apostólica romana, nós temos que sempre lembrar isso. E a religião católica, ela veio de 2 concílios. O que é isso, Everton? Concílio? Teve o concílio de Nicéia em 325 depois do Cristo e de concílio de Constantinopla 553 depois de Cristo. O primeiro concílio, aquela época, os hebreus e os romanos, eles viviam junto. E muitos da religião dos romanos, que eles eram monoteístas, eles eram politeístas, os romanos acreditavam em vários deuses. E os hebreus eram politeístas, eram monoteístas, né? Acreditavam só num deus. Então os romanos acreditavam em vários deuses, né? Politeístas, e os hebreus acreditavam em um deus único, né? Monoteísta. Mas ali, naquela época, muitos, né, dos hebreus, dos romanos, estavam, né, partindo para a religião dos hebreus. Então aquilo ali estava meio confuso. E o que fez então o primeiro concílio de Nicéia em 325 depois do Cristo? Concílio de Nicéia, eles pegaram tudo que tinha, né, das leis, tanto dos hebreus, das leis religiosas, tanto dos hebreus como dos romanos, e fundiram uma religião apenas. Para quê? Para não ter confusão, porque uns estavam, né, fazendo uma coisa, outras, então era romano fazendo as religiões de hebreu e estava uma confusão. Então o primeiro concílio de Nicéia, eles pegaram todas as leis e fizeram uma religião. Muito do conceito de religião naquela época foi jogado fora, foi queimado, né? Mas no primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, existia a reencarnação, porque a reencarnação vem desde, né, da Grécia Antiga. Então é muito mais antiga de que qualquer religião, o conceito de reencarnação, né? Então os budistas, eles têm esse conceito de reencarnação através das castas, né? Então os muçulmanos têm também. Então muitas das religiões, elas são reencarnatórias. Só que em 553 depois de Cristo, no segundo concílio de Constantinopla, foi tirada a reencarnação da Bíblia, né? Que naquela época a Bíblia ainda tinha a reencarnação como fundamento religioso. E por que foi tirado da Bíblia, né, a reencarnação? Você sabe disso? Então eu vou explicar aqui para vocês a historinha, né? Então, a meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que a cultura religiosa e oriental já proclamava. Milênios e milênios de anos, né? Milênios e milênios de anos da era cristã. Como fato incontestável, todo mundo aceitava a reencarnação, certo? Norteado dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem de rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração e nova existência. Ponto. Então, o que aconteceu para mudar essa história? Olha só, hein? O segundo concílio de Constantinopla, que foi no reinado de Constantino, a atual Istambul, na Turquia, com decisão política, né, para atender exigências do Império Bizantino, resolveu abolir tal convicção, cientificamente já justificada, né, substituindo-a pela ressurreição. Então tiraram a reencarnação, que era, né, você como espírito reencarna em diferentes corpos referentes a reencarnações, e a ressurreição não, você fica lá, né, paradinho, tá lá morto, e quando vier Jesus você ressuscita no mesmo corpo, né, que é uma loucura, né? Então a ciência ela não tem como cientificamente comprovar isso, né, porque o corpo ele se decompõe. Então tá aí. Então aconteceu o segundo concílio de Constantinopla, né, substituindo o primeiro concílio de Nicéia. É que Teodora, a esposa do famoso imperador Justiniano, né,
escravocrata, que ela escravizava, né, todo mundo, desumana e muito preconceituosa, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra. Então ela não queria esse pensamento de reencarnação, porque ela temia reencarnar no mundo, né, com o corpo de uma escrava, que é o que possivelmente aconteceu depois, né? Então, a decisão do concílio condenaram, então, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo, né? Em várias passagens do Evangelho, aí, sobretudo, quando identificou João Batista, né? O espírito do profeta Elias, falecido séculos antes, e que deveria voltar como precursor do Messias. Isso aí tá em Mateus, né? 11:14 e Malaquias também. Então tá aí, agindo dessa maneira, né? A esposa, aí como se fosse soberana em suas decisões, a Assembleia aos bispos, reunindo no segundo conselho de Constantinopla, porque os bispos lá eles tinham muito poder político, né? Então eles mandavam muitos bispos. Então houve por bem afirmar que a reencarnação não existia, tal como aconteceu na reunião dos vagalumes, conforme a narração do ilustre filósofo e pensador cristão Humberto Roden, em seu livro Alegorias, segundo a qual, né, aclamavam aí que não há mais luminoso nossos faróis, por isso não passa de uma mentira essa história de existência do céu. Aí então, né? Então tá aí a história. A história diz, né, que uma esposa do imperador, com medo, né, de voltar no corpo de uma escrava, porque ela escravizava todo mundo, e ela era uma pessoa má, né, maligna. Então ela aboliu do cristianismo a reencarnação e colocou como ressurreição. Aquele corpo que ela tinha é o que ela ia voltar depois, quando Cristo voltasse, né? Então tá aí a historinha. Por que que não tem na Bíblia a reencarnação? Porque a Igreja Católica é católica apostólica romana. Então é uma igreja de Roma. E naquela época Roma, né, ela escravizava os hebreus. Há séculos e séculos já, né? Então a Roma era uma potência mundial, né? Que escravizava muitos dos povos. E depois daquela época até hoje, né? Vence. Ainda bem que a Igreja Católica ela perdeu, né? Um pouco ela perdeu um pouco, né? Do que ela fazia antigamente, que era nas fogueiras, né? Então ela queimava quem não acreditava, e quem justificava a reencarnação, ela queimava na fogueira, dizendo que eles eram bruxos ou bruxas, né? Então essa aí foi a era negra da humanidade, foi quando a Igreja Católica ela não deixou, né, você pensar. Então você não pode pensar. Até hoje a Igreja Católica ela só diz amém, e você tem que dizer amém, né, sem pensar muito. Então aí tem uma historinha só para você, né, ficar aí por cima, ficar atento, por que que na Bíblia não tem a reencarnação. Então, foi mais uma questão política. Teve dois concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla. O de Nicéia tinha a reencarnação, mas foi muita coisa do conceito lá de Jesus fora, queimado, né? Evangelhos foram queimados, ficaram esses evangelhos que a gente já sabe até hoje. E no segundo concílio, que de Constantinopla, foi tirado mais ainda evangelhos, né? E foi tirada a reencarnação aí da Igreja Católica. Então é uma historinha só para você que é espírita saber o porquê que a reencarnação não está na Bíblia, porque a Bíblia na realidade ela é muito mais política. Ela tem, né, todos os ensinamentos do amado Mestre Jesus, mas ela é muito mais política, né, do que religiosa, muito mais política naquela época do que religiosa. A Bíblia ela foi feita por dois concílios. O que é um concílio? Foi duas reuniões, né? Duas reuniões dos poderosos da época para dizer, isso aqui entra na Bíblia, isso aqui não entra, tira fora, isso aqui eu não quero. E você sabe, quando acontece isso, a verdade absoluta ela deixa de existir, né? E fica uma verdade, né, meia verdade. Então a meia verdade ela é mais mentira do que verdade, né, irmãos? Então isso que a gente tem que colocar, né? Então a reencarnação, né, é uma lei natural, então ela é uma lei de Deus, né? Agora são 20 horas e 56 minutos, 20 e 56. O Espiritismo, né, pela lei da reencarnação, destrói os preconceitos das seitas de castas e de cor e ensina aos homens a grande lei de solidariedade que deve existir e uni-los. Conforme encontramos na Revista Espírita de 1859, em nota aí feitas essas considerações, é lícito concluir:
que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência com todos, indulgência para os imperfeitos, as imperfeições dos outros, né? E perdão das ofensas. Então tá aqui, já começa um pouquinho, né, da nossa evolução aí, que é difícil, né, irmãos? Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie de cor, etnia, sexo, criança, né, ou crença, quer dizer, ou condição econômica, social ou moral. Então tá aqui, né, uma das leis morais que a gente tem. Aquela pessoa que ela é muito racista, olha, consequentemente, numa outra reencarnação ela vai vir, né, na cor aquela que ela detestava, que ela fazia aí, né, fazia com que aquela outra pessoa ali ficasse mais submissa. Então essa aqui é as leis, né, de Deus, e essa lei de igualdade é uma delas, e através da reencarnação se explica muito dessa lei de igualdade, né, irmãos? Então não adianta nada, né, você querer ser mais do que o outro, não adianta nada, né? Você está numa posição privilegiada, nessa reencarnação você está numa condição mais privilegiada que o outro. Você pode ter mais saúde que o outro não tem, de repente o outro não tem tanta saúde que você pode ter mais dinheiro, condição monetária, né, que o outro, mas isso aí também é temporário. Você pode, né, nascer muito mais belo, né, exuberante, mas é uma condição temporária, né? No desencarne isso aí se esvai e você volta ao estado de espírito que você era. Na outra reencarnação, né, não necessariamente você vai nascer, né, tão exuberante. Se você teve aí também, recriminou, né, as outras pessoas, com certeza você vai vir aí numa outra reencarnação para dar uma melhorada e ser, né, também, porque nós passamos por várias, né, reencarnações de cor, de sexo, de etnia, de nacionalidade. Então isso aí é supérfluo, irmão, isso aí é supérfluo. É como você botar um casaco, né? Você botou o casaco, outro irmão tá com um casaco um pouquinho mais feio, né? Mas aquilo ali é um casaco, não é você, né? E essa nossa carcaça não é nós, né? Nós somos espíritos e essa aqui é só o nosso veículo carnal. Então é importante nós alentarmos a respeito disso. 20 horas e 59 minutos. Vamos pensar a oração, então, fazer a oração para a fluidificação dessa água aqui, que com certeza a água, ela até na fluidificação fica até com gosto, né? Fica com um gostinho doce, às vezes aí fica até com uma cor. Então é importante você ter fé, né, irmãos? Tendo fé, tudo se resolve. Vamos orar então para Stephanie, para Emily, para Yara, para Maria José. Vamos orar com muita fé. E se essas nossas irmãs aí pudessem, né, ser beneficiadas com a água fluidificada, seria muito bom, né, irmãos? Se os familiares pudessem botar uma jarra com água lá, para essas nossas irmãs aí ser beneficiadas com a água fluidificada, seria excepcional. Mas vamos lá então, vamos mentalizar para que os benfeitores espirituais possam fazer o tratamento em prol da saúde do corpo físico e do perispírito. Então vamos fazer a prece da oração aí de Bezerra de Menezes em prol da saúde, tá, irmãos? Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos do amado Mestre Jesus através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro àqueles que reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, digam-nos obreiros do Senhor,
Derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, irmãos. Que assim seja. Água fluidificada. A água, ela é um elemento que ela potencializa tanto o bem como o mal. Então, se você tiver aí com um ambiente também não tão agradável no lar, você pode botar uma água no ambiente. Ela vai absorver essa energia, né? E logo mais, aí deixa um tempo, você pega essa água, coloca em água corrente ou coloca no verde, né? Então ela retrai. Mas se você tiver com um ambiente bom, aí deixa assim, não coloca água, porque ela também ela retrai, né? Essa energia boa. Mas então assim, ó, fazendo a fluidificação da água, ela se torna potente remédio para nós fazermos a nossa limpeza energética. Com muita fé que eu tomo essa água, e com muita fé que eu sei que tem um tratamento especial aqui para mim, tem um tratamento especial para você, e com muita fé a água fluidificada vai fazer o bem para todos nós. Pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou. Vamos lá então, pedido de música da Rosane. Raridade, linda canção, né? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade. Enquanto toca a música Raridade de Anderson Freire, você pode fazer a sua pergunta, que se eu souber eu respondo, e a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos irmãos que estão assistindo o programa Momento Espírita desta quinta-feira, né? Então o programa fica gravado também, e logo depois que o programa encerra, fica gravado. Você pode pegar o link do programa também e compartilhar, né? Então, independe das pessoas, quantas pessoas estão vendo. Porque às vezes aí a qualidade, né, dos pensamentos, eles multiplicam, né, eles potencializam. Então a gente sabe que as pessoas que estão acompanhando o programa Momento Espírita, elas dedicam, né, já estão fazendo a caridade porque elas querem, né, um pouco mais de conhecimento, e estão fazendo a sua reforma íntima também. Porque poderíamos estar fazendo qualquer coisa, poderia estar com a minha família, poderia estar assistindo TV, poderia estar lendo um livro, poderia estar escutando uma música, mas não, estamos aqui, né, em prol de um único objetivo, fazendo os trabalhos espirituais. Porque também os benfeitores espirituais, eles usam esses momentos para doutrinar os nossos irmãos doentes, né, que são ditos obsessores. Então tudo está, né, tudo é uma corrente, é um elo. Nós fazemos parte dessa corrente, né? Nós somos um elo. Esse elo aí, eu tenho certeza absoluta que é um elo poderoso, né? Então os benfeitores espirituais, eles usam as palestras, eles usam os tratamentos espirituais do programa Momento Espírita, eles usam a força de pensamento de cada um de vocês para fazer os tratamentos espirituais. Então, beneficia aos nós encarnados aqui, né, e também aos desencarnados no mundo maior, né, no plano espiritual. Então, é fantástico, irmãos, é fantástico a energia, é fantástico a obra, é fantástico o trabalho que a gente faz juntos aqui no programa Momento Espírita, e com vocês, né, potencializando essa energia, potencializando essa sintonia,
programa, né, ele é pequeno demais para o trabalho todo espiritual que acontece todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Eu tenho certeza absoluta e que nosso pensamento, a nossa sintonia, ela gera matéria e essa matéria se potencializa com cada um de nós. Então é isso aí que faz com que esse trabalho espiritual seja grande no plano espiritual. É independente se vai, né, e quem vai ver esse programa depois, eu tenho certeza absoluta que quem vê é aquelas pessoas que vão se beneficiar muito mais, é aquelas pessoas que precisam, né, e aquelas pessoas que correm atrás dos tratamentos espirituais, correm atrás da palavra, correm atrás da reforma íntima. Porque cada palavra que eu falo aqui, eu sou o primeiro a escutar, eu sou o primeiro a ouvir. E ela bate primeiro no meu coração, né? E com certeza, batendo no seu coração, a palavra foi dada, e a palavra, como a parábola do semeador, né? É a parábola do semeador aí, grãos que dão 30, grãos que dão 70 e grãos que dão 1 por 100. Então essa aí que é, né, o conceito de nós fazermos o programa Momento Espírita, é expandir aí esses pensamentos, expandir esses momentos que com certeza ficarão eternizados, né, dentro dos nossos pensamentos. Aí, linda canção, hein, Anderson Freire. Boa noite, Maria de Fátima Gades. Seja bem-vinda, minha irmã. Programa Momento Espírita desta quinta-feira. Abençoada quinta-feira para todos que estão aí, né, em prol dos trabalhos espirituais. Agora 21h08. Né, 21h08, o programa acaba e se encerra às 21h30. Já fizemos 2 tratamentos específicos aí para a saúde, tratamento em prol da saúde do corpo físico e do perispírito. Fizemos o passe virtual às 20h30 e às 21h30, logo agora, fizemos a oração para a fluidificação da água. Bom demais, né? Bom demais. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Vamos então lá, lendo um pouquinho mais do livro O Espiritismo e as Questões Sociais, da minha amiga Adriana Saraiva Paim. Capítulo 13 se intitula Lei de Igualdade. Então, em Obras Póstumas, né, encontramos que o inimigo da igualdade é o orgulho. Então, você que sente orgulho, elimine isso da sua vida, irmãos. Elimine o orgulho da sua vida. Ele é uma das mazelas que não deixa você evoluir espiritualmente. Pois tratar alguém como irmão significa tratá-lo de igual para igual. Jesus sempre fez isso, né? Jesus, com o leproso, tratou de igual para igual. E com o imperador também, com o governador, né, de Roma, também Pilatos tratou de igual para igual. Jesus sempre tratou todos de igual para igual. Tratou a mulher adúltera de igual para igual. Não julgou, né? Então Jesus, ele nos deixa um ensinamento, né? Trate todos de igual para igual. Aí que está a verdadeira reforma íntima, né? Porque muitas das mazelas, o orgulho, a soberba, né, ela está enraizada em nós, nós temos que eliminar essa raiz. Então, o orgulho, ele te faz você não evoluir. Então, trate todo mundo de igual para igual. Querer-lhe o que se despejaria para si mesmo. Dessa forma, liberdade, igualdade e fraternidade formam o tripé do qual se funda a lei divina. Igualdade, fraternidade e liberdade, irmãos. Tripé que se funda aí a lei divina. Sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. E a liberdade sem a fraternidade dá liberdade de ação a todas as más paixões, né? Que não tem mais freio com a fraternidade. O homem não faz nenhum mau uso de sua liberdade. E é a ordem. Sem a fraternidade, ele a usa para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, a licença. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade quer a liberdade sob o pretexto de igualdade. O pequeno abate o grande para se substituir a ele e se torna tirano a seu turno. Isso é senão um deslocamento do desportivo. Isso está em a Gênesis, né, em 231, parágrafo 231. E aqui está o livro, né, irmãos? Nós lemos aí o livro, estudamos um pouco do livro Espiritismo e as Questões Sociais, da Adriana Saraiva Paim. É um livro que eu recomendo para você que quer uma leitura fácil, uma leitura muito fácil, uma leitura
atual, né, dentro dos princípios da doutrina espírita. Aqui, né, diz muito dos acontecimentos atuais, o porquê que está acontecendo, né? Nós vimos aqui a lei da igualdade, né, o George Floyd, um negro que foi morto por um policial branco, né, na frente de todo mundo. Acontecia essas situações há muitos anos, né, e era muito normal, mas a nossa consciência, ela vai evoluindo aos poucos. Se nós pensarmos que há 100 anos atrás, há 200, há 300 anos atrás, o negro era escravizado e era visto aí, né, como se fosse um animal até, né? Então, nós temos aí esse conceito, né, de moralidade mais aflorida. Então, uma atitude, né, que resultou numa comoção do mundo inteiro. Isso aí é fantástico, irmãos. É uma coisa que nós já estamos vendo, né, a transição planetária de planeta, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que quer dizer isso, né, irmãos? Muito dos espíritas falam isso, né? Planeta é a transição planetária, planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que quer dizer isso? As pessoas agora vão ser todas boas, né? Não, só vai vir espíritos bons para cá, para a Terra? Não. Na realidade, o planeta de provas e expiações era um planeta mais duro, né, irmãos? Era um planeta onde as criaturas, né, elas tinham muitas mazelas, né, para depurar. Então acontecia atrocidades, né? Então, os homens subjugando outros, os homens subjugando as mulheres eram vistas na época de Jesus como bichos, né? E depois também os negros eram vistos também como bichos, chegar até a venda de negros como, né, um mercado, como se fosse bichos. E o planeta de provas e expiações era isso, né? Tanto também com a era negra, a era negra, né, do planeta Terra, que foi a Igreja Católica queimando vivo quem tinha o pensamento, né, contrário. Então isso aí nos mostra que nós estamos evoluindo e muito, né? Agora, o planeta de provas e expiações, nós estamos fazendo essa regeneração, estão vindo espíritos para cá, né, com mais aptidões para o bem. Não quer dizer que eles vão fazer só o bem, né, irmãos? Eles vão ter mais aptidões para o bem, eles vão pensar mais em fazer o bem do que fazer o mal, mas vão fazer o mal ainda, porque eles não estão evoluindo a tal ponto de fazer só o bem. Eu, né, na minha vida cotidiana, eu penso tanto no bem como no mal. Agora, a minha consciência vai me cobrar se aquilo que eu estou pensando ruim, né, é certo ou errado. Quanto mais eu tenho a consciência, mais eu vou me cobrar a respeito do bem e do mal, né, irmãos? Então, por isso que é importante o estudo da doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita é importantíssimo, porque aí você vai aflorar o seu conhecimento através da sua consciência. E nós sabemos, né? Deus age através da sua consciência. É você consigo mesmo. Se você faz coisas erradas e não tem a consciência, a tua consciência não te cobra, é porque tu tem que evoluir mais, né, irmãos? Então, quando tu faz alguma coisa errada e fala, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, tua consciência não está te cobrando, então você não está tão evoluído quanto deveria estar. Então, é tudo de evolução. A tua consciência, ela evolui contigo. Então, se você achou uma carteira com dinheiro, botou no bolso e usurpou esse dinheiro, a tua consciência não te cobrou, então porque tu não está tão evoluído quanto deveria, né, irmão? Agora, se você joga um papel no chão e a tua consciência te cobra e você pega aquele papel e joga no lixo, olha só que diferença, né? Olha só o que é tua consciência, o que tu já está evoluído, né? Então, esse que é o conceito de evolução. A tua reforma íntima se dá através da tua consciência, te cobrando 24 horas do dia o certo e o errado. Então aí você já vê, e aí você vai ter essa moral através do estudo, né? Então o estudo ele te dá uma base do que é certo e o que é errado. Então muito de nós espíritas, nós ainda temos que aprender muito da nossa própria doutrina. Nós temos que aprender muito da nossa própria doutrina. Nós estamos enraizados ainda, né, no catolicismo. Nós dizemos que nós somos espíritas católicos, né, porque muitos dos contextos católicos estão enraizados em nossa vida. O batismo católico, né, o crisma, tudo, né, o funeral é católico, o batizado é católico. Muitos
da nossa vida espírita é do catolicismo. E está errado, irmãos. Está totalmente errado. Né? Nós ainda, né, não é errado fazer, não é errado, mas a doutrina espírita, ela não, para você ser o verdadeiro espírita, ela não abrange esses conceitos católicos, né? Nós damos muito valor aí ao Natal, aquele Natal comércio, né? Então, se tu não comprar um presente pro teu filho, se não comprar um presente para tua mãe, é uma ofensa, né? Tu tem que comprar um presente. E o Espiritismo, ele nos diz, né, que não é bem assim. O Espiritismo nos diz, né, que essas datas comemorativas aí, muito mais comércio do que, na realidade, troca, né, de carinho, de afeto. E a troca de carinho, de afeto tem que ter todos os dias com seus familiares, com seus amigos. Então nós vimos muito disso, né? Nós estamos ainda espíritas muito enraizados na religião católica. E nós estamos desapegando com o tempo, né? Nós vamos desapegando com o tempo, com certeza, né? Nós já temos aí o livre-arbítrio de pensar, que antigamente nem isso a gente poderia ter. Né? Os filósofos da época negra, né, da humanidade, que foi a Inquisição, os filósofos, eles foram todos mortos, porque eles tinham um pensamento, né, eram espíritos evoluídos, eles tinham um pensamento, né, que nós agora espíritas temos, que é o pensamento aí da reencarnação, os pensamentos, né, do mundo espiritual. Isso não poderia ter naquela época, né, irmãos? Então olha só como a gente já evoluiu, né? Então espíritos estão vindo muito mais evoluídos agora, né? Moralidade, para nos dar esse conceito de moralidade, que é o certo, que é o errado. Mas cada um é responsável pelos seus pensamentos e cada um é responsável pelas suas atitudes. Então a tua consciência te cobrando 24 horas é o teu guia. Então essa aí que é a transformação planetária. Espíritos vindo no planeta Terra com o maior conceito do bem e do mal. Como aconteceu com George Floyd lá, né? Então todos aí no mundo inteiro viu que aquilo ali, né, a maioria viu que aquela atitude ali não tem mais como nós sermos aí coniventes. Não tem mais como ser conivente com uma atitude daquela. Então isso aí mostra que a moral do planeta já está mais evoluído, né? E esses espíritos aí que não querem, né, que não querem fazer o bem, já estão aí aptos a fazer o mal, eles não vão mais reencarnar nesse planeta. Eles vão reencarnar em outro planeta, né? Muito mais aí, muito menos evoluído, um planeta aí que ele vai sofrer muito mais, esse espírito vai sofrer muito mais, né? Pelo trabalho físico, né? Mas ele vai elevar também, porque o conhecimento que ele vai ter, ele vai elevar o povo que está nesse outro planeta, né, um pouquinho mais acima. Mas a moralidade dele não condiz mais com a sintonia desse planeta. Esse planeta agora está condizendo com pessoas que querem fazer o bem, mas, né, muitas delas não fazem o bem, mas elas querem fazer o bem. No íntimo delas, elas querem fazer o bem. E aquelas pessoas que não querem fazer o bem, no íntimo delas, elas só querem fazer o mal, não vão mais reencarnar nesse planeta. Vão reencarnar em outros planetas, né, para passar as provas e expiações condizentes com os atos que eles fizeram, né, nas reencarnações passadas. E aí está a justiça de Deus, né, a justiça divina. Então há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós não somos desse planeta, né? Nós estamos nesse planeta reencarnando aí para elevarmos os nossos pensamentos, né, em prol do bem. Então se nós estamos aqui agora, nós estamos aí sujeitos ao bem. Mas muitas das nossas imperfeições não nos deixam fazer só o bem, né? Então por isso que não é um planeta feliz. Quando chegar o planeta, né, de espíritos felizes, daí sim. Daí passou de regeneração para planetas de espíritos felizes. Esses aí sim vão fazer só o bem. Não vai mais ter as mazelas que nós temos aqui do egoísmo, da arrogância, né? Então essas mazelas não vão mais condizer com esses espíritos. E esse planeta vai ser específico, sintonia com esses espíritos. Então tá aí a lei de Deus, né? A justiça divina. Então nós estamos aqui hoje em planeta de provas e expiações, já passando por um planeta de regeneração, onde espíritos já não vão mais reencarnar aqui, né? E espíritos que estão condizentes aí para fazer o bem estão reencarnando aqui. E já estamos vendo, né, a evolução desses espíritos, né, irmãos? Essas crianças que vêm aí já ligadas e antenadas em tudo, né? A Dudinha é um caso aqui em casa, ela fez um aninho agora, esse mês, e ela é antenada, né? Já muito mais antenada que espíritos aí de séculos passados, né? Então a gente até fala que na época de Allan Kardec, século XVIII para XIX, ali, século XIX,
o dia passava, se arrastava, né? O dia se arrastava, parecia que não passava, né? Então, ser espírita naquela época era de uma forma. Então, você tinha que estudar, você tinha que, né, conhecer mais, pegar o livro, ir numa biblioteca, né, ir numa livraria, pegar o livro e ler o livro para ter conhecimento. No século XX já, né, um pouquinho mais moderno, mas o conceito de espiritismo também era diferente. E agora no século XXI, então, tudo muito mais rápido, o dia passa rápido, né, e tem notícias nos bombardeando a todo momento, né, que essas notícias aí, fake news, notícias de morte, notícias de tragédia, notícias, né, que nos tiram o foco de que realmente é necessário. Eu, por exemplo, eu pego os vídeos espíritas que eu recebo e ponho numa pastinha. E vou botando numa pastinha do celular ali, né? No cartão de memória. Volta e meia, na hora do almoço, eu vejo um vídeo. Eu vejo um vídeo na hora do almoço ali espírita, uma palestra espírita. Eu tô toda hora tentando me conectar com o espiritismo. Mas eu quero fazer isso. Mas eu sou bombardeado a todo momento com notícia fútil, notícia que não vai me agregar a nada. Eu sou bombardeado a todo momento, né, na televisão, que eu não vejo televisão também, não vejo, eu prefiro deixar ali a Dudinha vendo ali os desenhos dela do que eu ver TV. Porque desfoca, né, perde um pouco do conceito. Então você, agora, espírita, agora nós temos que ter o conhecimento. E tá tudo na nossa mão, né? A tecnologia tá toda aí para nós termos conhecimento. Basta a gente não, né, desvirtuar essa ferramenta que está aqui na nossa mão, que é a tecnologia da internet, né? As tecnologias que nós temos na nossa mão aí. Então, basta nós usarmos para o bem tudo que nós temos. É uma ferramenta. Então, as ferramentas, elas estão aí para nós usarmos em favor do bem, né, irmãos? Agora são 21 horas e 23 minutos. A Maria de Fátima Gades diz: na minha família é assim, primeiro a união da família. Procuramos ficar sempre uns perto dos outros, ajudando sempre quem precisar, sem coisas materiais. A Maria de Fátima Gades está dando testemunho dela, né? É isso aí. Nós vimos também muitas das famílias, o filho mais novo querendo, né? Quando o pai desencarna, querendo tomar aí as rédeas da família. Olha, a natureza não erra, né, irmãos? A natureza, ela é perfeita. E se você veio na sua família como mãe, se você veio na sua família como pai, é porque você tem que, né, instruir as pessoas, os teus filhos, né, que são espíritos também. Se você veio nessa condição, é para você instruir eles. Se você veio na condição de filho mais velho, é porque, né, você tem, né, uma responsabilidade com os irmãos mais novos. E se você é o filho mais novo e você, né, tem esse pensamento, né, de querer, né, ser a cabeça da família, pense um pouco, né, se a sua reencarnação já veio, né, em questão de filho mais novo, é porque, né, o filho mais velho, ele tem uma responsabilidade maior que você. Então, na natureza nada erra, e a espiritualidade, ela faz parte da natureza, irmãos. A espiritualidade, ela faz parte da lei natural, que é a lei divina. As leis naturais, que são as leis que regem a natureza, elas são as leis de Deus. Então, como diz, né, não cai uma folha do que Deus não saiba. Tudo que acontece na natureza é regido pelas leis naturais, que são as leis de Deus. A lei de igualdade é uma lei natural. Então ela é uma lei de Deus, é uma lei da natureza e é uma lei de Deus. Então nós que fizemos leis imperfeitas, porque a lei de Deus, ela é perfeita, né? E tudo que acontece no mundo espiritual não tem erro. As reencarnações não erram de endereço, as reencarnações não erram. Se você é pai, a tua responsabilidade é de pai. Se você é mãe, a sua responsabilidade é de mãe. Se você é filho, a sua responsabilidade é de filho. Se você é o filho mais novo, né, sua responsabilidade é menor do que o filho mais velho, mas é uma responsabilidade. Então, às vezes as famílias, elas brigam, né, por situações de herança, situações disso, de aquilo, porque não se tocam, né, que nós fazemos parte da natureza e nós somos também regidos pelas leis naturais. Então, se a minha reencarnação agora, né, é filho, e a reencarnação
do meu pai é meu pai, é minha mãe, eu tenho que respeitá-los, né? Independente das divergências políticas, religiosas, independente de tudo. E hoje a gente vê, né, filho brigando com pai brigando com filho, marido, né, brigando aí, a mãe brigando com os filhos, filho brigando com a mãe, né? Então não se tocam nisso, né, irmãos? Nós estamos dentro de uma família aqui no plano material, são para nós elevarmos, né, os outros entes da família e aprendermos com eles também. Então a família é a base de tudo. Isso aí que a Maria de Fátima Gades diz também é verdade, né? Ajudando sempre quem precisa. Então a família é o núcleo, né, principal, né, que o plano espiritual nos colocou com essas pessoas para nós fazermos os nossos ajustes. Então não adianta nós, né? Não adianta nós não fazer o ajuste na família, né, e querer fazer o ajuste fora da família. Então fazemos os ajustes dentro da família primeiro, né, para depois fazer os ajustes fora da família. Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier fica na Rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, em Torres. Você que está assistindo o programa Momento Espírita e quer aí, né, vai passear por Torres ou mora em Torres também e não sabe que tem o Centro Espírita Ponto de Luz, é fantástico. Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, fantástico. Tem o restaurante da Caridade da Tia Mercedes, né? Restaurante aí que serve alimento gratuito para os moradores aí que não tem, né, poder aquisitivo para comprar um alimento, aquele morador de rua também, com um ambiente aí, né, digno, né? A pessoa chega, né, um ambiente digno, né? Então, o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier fica na Rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, em Torres. O telefone é 3664 5070, 3664 5070. Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. O programa Momento Espírita é um braço também, né, do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. O programa Momento Espírita é, né, também aí do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica na Rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, em Torres. Então você que vai visitar Torres, não deixe de visitar o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que faz um trabalho fantástico para as pessoas daquela região. Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, Rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, em Torres. Agora são 21 horas e 29 minutos, irmãos. Fazer a oração de encerramento aí do programa Momento Espírita desta quinta-feira. O programa passa muito rápido, né? A gente faz com muito amor, com muita dedicação o programa. Espero que tenhamos passado a palavra para você e você aí tenha se arrebatado no coração e que essa palavra dê frutos, né, irmãos? Dê frutos para a sua vida, certo? Vamos lá então fazer a oração de encerramento, pedindo ao amado Mestre Jesus licença e aos benfeitores espirituais para encerrarmos mais um programa Momento Espírita. Agradecendo imensamente estarmos aqui novamente, reunidos em prol de um único objetivo, né, irmãos? Que é elevação espiritual aí, para nós aprendermos, né, a nossa elevação moral e espiritual. Então pedimos licença mais uma vez, agradecendo por estarmos aqui e sempre pedindo aos mais necessitados. Então pedimos aí, né, aos mais necessitados que pedem, né, aí socorro pela saúde do corpo físico, então também do corpo espiritual, pedindo aos acamados, pedindo àqueles mais necessitados que estão agora no relento, pedindo àqueles nossos irmãos que estão com pensamentos destrutivos, pedindo àqueles nossos irmãos que estão desencarnados, que estão no processo também aí, né, de encontro com a luz. Então que os benfeitores espirituais possam ajudar a todos, tanto encarnados como desencarnados, aí aliviarem as dores, né, e os rangeres de dentes de cada irmão nosso. Então, pedindo licença aos benfeitores espirituais, dando encerramento do programa Momento Espírita desta quinta-feira, orando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, irmãos. Que assim seja. Mais um programa Momento Espírita chega ao seu final. Agradeço a todos que fizeram parte dessa sintonia de ambiente, essa sintonia de pensamentos, essa sintonia, né, para nós fazermos a elevação moral e espiritual e também dos trabalhos espirituais
Muito obrigado. Então temos encontro marcado na próxima quinta-feira. Compartilhe aí o link do programa Momento Espírita. Deixei de novo. Você pode compartilhar para os grupos aí que você faz parte, que com certeza você vai também estar fazendo a caridade. Certo, gente? Muito obrigado. Uma boa noite. Fiquem com a graça do nosso amado Mestre Jesus. Tchau.